Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós encontramos hoje, da primeira leitura do livro do Eclesiástico, uma belíssima oração, aonde o autor faz 15 pedidos ao Senhor. Fundamentalmente, esses pedidos não é para que ele tenha uma vida cômoda ou o seu povo uma vida cômoda, mas é para que Deus manifeste a sua glória. É uma belíssima oração. Qual é a função da palavra de Deus na nossa vida? Nós lemos a palavra de Deus, muitos de nós faz já essa primeira etapa, ler. Às vezes lemos, queremos aprender com a palavra de Deus, mas existe um método consagrado de leitura da palavra de Deus, que é a chamada Lectio Divina, ou leitura orante da palavra de Deus. Toda a palavra de Deus se presta a isso. Uma leitura, uma meditação sobre ela, um confronto da própria vida com aquele texto para saber em que coisa devo mudar e depois aquele texto que se torna oração. Hoje nós temos um belo modelo de oração que devemos aprender com ela como rezar. O tema central é que Deus seja glorificado, que Deus manifeste a sua glória. E que isso também serve para que nós aprendamos a rezar. Não é que, como os discípulos de Jesus, nós também temos esse desejo: Senhor, ensina-nos a rezar como aos seus ensinou João Batista. Então a palavra de Deus, a Bíblia, é sobretudo um livro de oração. É um livro de que quem está de uma parte escuta a voz de Deus, tantas vezes é Deus que fala, mas também aprendemos do outro lado, que é como nos dirigirmos ao nosso Deus. Então, um pouco daquilo que pede o autor a primeira coisa que vai se repetir depois desse pedido: tende piedade de nós, Senhor. Infundi o vosso temor em todos os povos que não vos procuram. Ou seja, ele constata que Deus é o Deus de Israel, mas quer que essa salvação chegue a todos os povos, que todos os povos reconheçam quem é Deus, que reconheçam que não há um outro Deus. O povo de Israel passa de um politeísmo a um monoteísmo a partir de uma relação pessoal com o Senhor. E ele deseja que todos os outros povos façam esse mesmo caminho. Um outro pedido interessante: fazei novos milagres, renovai os prodígios. Já não basta somente recordar o passado, mas queremos que Deus renove os seus prodígios no nosso hoje. Recordamos o passado para iluminar a nossa fé no presente. É importante esse fazer memória. Muitas vezes nós ficamos somente no pedir a ajuda de Deus no momento presente, mas nós só fazendo assim não usamos do Espírito Santo, que é a memória da igreja. Nós sem ele não sabemos nem o que pedir. Olhar o que Deus fez na história passada do seu povo nos ajuda a iluminar a nossa oração hoje e a termos confiança na sua ação salvadora. Tende piedade do seu povo chamado pelo vosso nome e de Israel. Então, concretamente, tenha piedade do povo de Israel. Compadecei-vos. Enchei Sião da vossa glória, da vossa majestade. Dai testemunho dos vossos prodígios. Realizai o que os profetas prometeram. Dai a recompensa àqueles que esperam em vós. Mostrai que os vossos profetas tinham razão. Escutai, Senhor, a oração dos vossos servos, pela benevolência que tendes. Então, o motivo que se usa como argumento para que Deus escute o seu povo não é tanto a fidelidade do povo, que essa não existe, mas sim a bondade de Deus, pela vossa misericórdia, a vossa bondade, o vosso amor. Por isso, Senhor, escuta o teu povo. Depois, conduzi-nos no caminho da justiça, que é a santidade, e que o mundo inteiro reconheça que vós sois o Senhor, o Deus de todos os tempos. Então, fundamentalmente, que Deus manifeste a sua glória e o seu poder. No Evangelho de hoje, nós temos o terceiro e último anúncio da paixão. Em todos esses anúncios que nós encontramos nos sinóticos, Jesus anuncia aos apóstolos, tem uma reação contrária a esse anúncio e depois usa-se disso para anunciar algum grande valor aos apóstolos. Então, Jesus está subindo com os seus discípulos e o evangelista vai dizer assim: Jesus ia na frente, é ele o mestre.
Os discípulos vão atrás. É ele que conduz, é ele que está com vigor, como bom pastor, indo na frente sem hesitar, indo para Jerusalém. Então Jesus dá a entender o evangelho que tinha outros discípulos e ele chama à parte os 12. E o anúncio da paixão Jesus sempre faz aos 12 apóstolos. É eles que convivem com Jesus, mas necessitam de passar pelo mistério da paixão, morte e ressurreição para entrar na dimensão da fé. Mas Jesus mesmo é o exegeta que explica para eles aquilo que vai acontecer. Na verdade, sem a interpretação de Jesus, não nos é possível compreender o mistério pascal. É Jesus, o mestre, que vai agora dizer para os seus discípulos. E que os discípulos sempre vão demonstrar a incapacidade de compreender. Então ele vai dizer assim: o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser condenado à morte e ele vai ressuscitar. Este é o resumo de todas as vezes que Jesus faz o anúncio da paixão. Então, o anúncio daquilo que depois se torna o querigma, mas que antes da realização é profecia sobre aquilo que vai acontecer. E agora, então, quando Jesus termina de falar isso, 2 discípulos, os irmãos Tiago e João, eles se aproximam de Jesus e falam: Mestre, queremos que faça por nós o que vamos pedir. Ora, esse pedido já demonstra que os apóstolos não conseguem compreender aquilo que Jesus está dizendo. Parece muitas vezes os apóstolos que eles são como aqueles alunos que já partem com uma convicção. Quem dá aula sabe disso, que tem alunos que fazem perguntas não porque não sabem o conteúdo, mas fazem pergunta para demonstrar que eles são inteligentes. Então, esses alunos não escutam o professor. Aí, então, eles partem de um pressuposto: nós sabemos já. Os discípulos sabiam já que, e eles esperavam, um Messias poderoso deste mundo. Então Jesus tenta demovê-los disso, anuncia a sua paixão, anuncia a imagem de Deus, que é nisso que está a conversão, e eles escutam e logo depois fazem o contrário. Então, esses 2 pedem um privilégio, um estar à direita e o outro à esquerda. Isso quer dizer o quê? Os principais conselheiros. E Jesus vai dizer: vós não sabeis o que pedis. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podem ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado? Ou seja, a sua paixão, o cálice que afasta de mim esse cálice, lembramos da oração de Jesus, que é a paixão, o batismo que é chamado aqui com a linguagem figurada também da sua cruz, do seu mistério da paixão e morte. E os apóstolos pensam que certa arrogância, né? Podemos, sim, na lata, podemos. Então Jesus vai dizer assim: vós bebereis, porque eles também vão participar do mistério da paixão de Jesus. Bebereis do cálice, sereis batizados, mas não depende de mim, decidir quem vai estar à direita ou à esquerda. Então, quando os outros 10 ouvem isso, eles então ficam indignados com Tiago e João. Então, o problema não é só com Tiago e João, mas é com os 12. Os 2 tiveram a coragem de pedir, mas os outros ficam indignados porque também eles queriam a mesma coisa. Então, se vê assim que ainda no grupo apostólico, eles precisam ser trabalhados para ter o modo de pensar, o modo de amar de Jesus. E agora então, o primeiro ensinamento de Jesus sobre a paixão diz respeito a ele. O segundo ensinamento diz respeito aos apóstolos e a todos nós. Então Jesus vai dizer assim: vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Em todo tempo, em todas as nações acontece isso. Então, que os grandes as tiranizam. Mas entre vós não seja assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Abandonemos a lógica do chefe das nações e dos grandes para ter a lógica do servo e do escravo. Porque o Filho do Homem, ele, Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Servir e dar a vida. A isso são chamados os apóstolos e eles vão fazer, a isso somos chamados todos nós.
Uma vida que não se doa não tem sentido humanamente e muito menos na dimensão cristã e de fé. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.